Opa! Eu vou apresentar o tema Construção de aplicações com assistente de IA dentro do contexto da disciplina de Programação Orientada a Objetos. A ideia principal é mostrar que o assistente de IA não é apenas uma ferramenta que responde a perguntas. Por trás dele existe uma aplicação organizada com classes, objetos, interfaces, métodos e responsabilidades bem definidas. Bom, a apresentação será dividida em 5 partes principais, né? Que primeiro que eu vou explicar o que é um assistente de IA, depois eu vou mostrar como a programação orientada a objeto ajuda a estruturar esse tipo de sistema. Em seguida, apresento um caso prático, um assistente de estudos de programação orientada a objeto. Depois veremos os principais classes, fluxos e um exemplo de código. Por fim, falo sobre as boas práticas. A gente vai concluir aí que eu vou também mostrar aí um prompt, né, um skill aí para a gente tá ensinando a IA a nos ensinar programação orientada a objetos. O que é um assistente de IA, primeiramente? Um assistente de IA é um componente de software que consegue conversar com o usuário, interpretar uma solicitação e gerar uma resposta útil, né? Então ele não é apenas um chatbot, né? Mas ele é um assistente que pode usar um contexto, seguir regras de aplicação e até adicionar ferramentas, né? Então ele pode ter um papel bem definido aí. Por exemplo, um sistema acadêmico ele poderia tirar dúvida de alunos, gerar exemplos de código, criar exercícios e salvar o histórico da conversa. Então a gente pode resumir que a IA é formada pelo modelo de linguagem, contexto, regras da aplicação e ferramentas, né? Então a gente vai ter um papel bem definido para ela, né, com suas regras e tudo mais. Vai depender da aplicação que a gente quer colocar. Então com isso a gente vai ter esse modelo de linguagem somado com o contexto, as regras da aplicação e as ferramentas da ação. Então, onde que entra a programação orientada a objeto? Tá? Ela entra justamente para organizar esse sistema, né? Sem PO, todo o código pode ficar misturado, né? A chamada da IA pode dar tela branca, né? Banco de dados, histórico, validação e resposta. Então, com o PO a gente consegue dividir o sistema em partes menores, cada classe tem uma responsabilidade e, por exemplo, uma classe representa o usuário, né? Outra representa a mensagem, outra controla a conversa e outra faz a comunicação com o modelo de IA. Isso deixa o sistema mais fácil de entender, manter, testar e evoluir. Agora falar um pouco sobre os pilares também de programação orientada a objeto aplicado a IA. Os pilares de programação orientada a objeto aparecem diretamente nesse tipo de aplicação. O encapsulamento, que protege dados internos, como histórico, né? E regras e chaves de acesso, né? Token de API e tudo mais. A abstração permite usar uma interface simples para chamar a IA sem depender dos detalhes internos do modelo, né? A herança pode ser usada quando ferramentas diferentes compartilham comportamentos parecidos. E o poliformismo, né, ele permite trocar uma implementação por outra sem alterar a lógica principal do sistema, né? Ou seja, o PO ajuda a transformar um sistema com IA em algo mais organizado e profissional. O caso prático é um assistente de estudo de programação orientada a objeto. Imagine que o aluno pergunte qual a diferença entre uma classe abstrata e interface. O sistema recebe essa pergunta, recupera o contexto da conversa, identifica o tipo de dúvida e gera uma resposta explicativa. Além disso, ele pode representar um exemplo em Java e até propor um exercício rápido, né? Esse assistente não substitui o professor, mas serve como um apoio ao estudo, né? Que é o que a gente está buscando aqui nessa apresentação.
principais classes do sistema. Então, nesse sistema pode ter algumas classes principais, né? A classe usuário, que representa quem usa o sistema, a classe mensagem, que representa cada pergunta ou resposta, né? O texto, ou a data, a hora, alguma coisa do tipo. A classe conversa, que lista as mensagens e o contexto, vai estar guardando aí o histórico, né, das mensagens. A classe assistente A, né, que vai ser o coordenador do processo de resposta, né, a pergunta, tudo vai ser sempre coordenado. A interface, né, que é o provedor da inteligência artificial, né, que representa o modelo de IA utilizado. E a interface ferramenta, né, que seria a interface para ações extras, né, como gerar um quiz ou criar exemplos, etc. O ponto mais importante aqui é que cada classe tem uma função clara dentro do sistema. Diagrama de classe simplificado. Nesse diagrama, vemos como essas partes se relacionam, né? A conversa contém mensagens e o assistente usa a conversa para montar o contexto. E depois ele se comunica com o provedor de IA por meio de uma interface. E isso é importante porque o assistente não fica preso a uma API específica. Se amanhã quisermos trocar o modelo de IA, basta criar uma implementação da interface. O mesmo vale para as ferramentas. Podemos ter várias ferramentas diferentes seguindo o mesmo padrão. Aqui um pouco do fluxo de execução. O fluxo de execução funciona basicamente: o aluno vai enviar uma pergunta, depois o sistema recupera o contexto da conversa, em seguida o assistente decide se precisa apenas responder ou usar alguma ferramenta. Depois o provedor de IA gera a resposta, por fim a resposta é salva e exibida ao aluno. Esse fluxo mostra que a IA é apenas uma parte do sistema, né? E a aplicação continua sendo responsável por controlar, organizar e validar tudo. A gente também tem que falar sobre o poliformismo, né? O poliformismo é muito útil nesse exemplo, né? A classe assistente A pode depender apenas de uma interface provedor LM. E essa interface define o método gerar resposta. Mas podemos ter várias implementações usando uma API de IA, usando outro modelo local e outra simulada para testes. Para o assistente, não importa qual implementação está sendo usada, ele chama o mesmo método. Isso facilita a manutenção e permite trocar partes do sistema sem reescrever tudo. Esse aqui é um exemplo de código em Java, onde temos a interface provedor LM que define o método de gerar resposta, e depois temos a classe assistente IA que recebe um provedor e um histórico da conversa. Depois a gente tem no método aqui responder, que ele monta o prompt com base na pergunta e no histórico, chama o provedor de IA e salva a resposta e retorna o resultado. Então ele vai chamar aqui o histórico, depois ele vai dar o resultado que seria a resposta. Uma mini apresentação aqui para a gente exemplificar isso, como seria. Me explique uma herança em Java como um exemplo simples, né? Seria a pergunta do aluno. O assistente monta um contexto, envia a pergunta para o modelo de IA e pode usar essa ferramenta para gerar um quiz, né? Então, contexto da conversa, mais regra, responder como monitor de programação orientada a objeto. E a resposta final poderia ter uma explicação, um exemplo de código e algumas perguntas para praticar. Isso mostra que o assistente é uma aplicação completa, não apenas uma resposta gerada por IA. Boas práticas e risco. Mesmo usando IA, precisamos pensar em boas práticas de engenharia de software, né? É importante validar as respostas, porque a IA pode errar. Também é necessário cuidar da privacidade, evitando enviar dados sensíveis. E é importante também testar o sistema, fazendo simulações, mocks para verificar o comportamento da aplicação. Então, o que eu quero concluir com isso daqui? Eu quero concluir que o assistente de IA é um componente de uma aplicação muito maior.
A programação orientada a objeto ajuda a organizar essa aplicação por meio de classe, objeto, interface e responsabilidade bem definidas. No caso prático apresentado, vimos como um assistente de estudos de PO pode usar conceitos como encapsulamento, abstração e poliformismo. A principal ideia é um bom assistente começa com uma boa modelagem de objetos. Basicamente isso. A ideia aqui dessa apresentação não é só criar o prompt ou só a skill que uma IA generativa pode utilizar para a gente estar aprendendo programação orientada a objetos, mas também é um passo a passo, um fluxograma de a gente poder pegar uma API de uma IA e a gente mesmo criar o nosso próprio modelo, né, baseado em um modelo já previamente pronto, né, basicamente um agente, para que a gente possa estar aí cada vez mais aperfeiçoando conforme todas essas regras que a gente pode moldar essa IA para ser mais assertiva e estar assim um bom assistente de IA para a gente estar podendo aprender aí, no caso, como o tema proposto, aprender programação orientada a objetos. Né? Eu fiz aqui o prompt, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Faz pra- Bom, fiz aqui o prompt, né? É, Então aqui eu coloquei as regrinhas básicas, né? Para o prompt, como ele atuar como especialista em programação orientada a objetos, né? Com foco na ensinar alunos iniciantes de forma clara, progressiva e prática, né? Eu coloquei qual que é o objetivo, as regras de ensino, né? Conteúdos que deve ensinar, formato das respostas, né? O nível do aluno, né? Então o aluno está começando, não tem nenhum e tem dificuldade com termos técnicos, então tem que ser paciente, didático, objetivo, fazer tarefas, o método de ensino, né, a ordem recomendada dos conteúdos. Tudo isso a gente colocou aqui nessa skill para que ela possa extrair o máximo, né, dessa IA, que ela possa ser o quanto mais assertiva, né, nas suas respostas, na sua formulação de ideias, né, e está trazendo um conceito maior, um conhecimento melhor aí para esse aprendizado. Então foi isso, né, o que eu tinha para apresentar. Peço desculpa se estiver faltando alguma coisa aí, possa ter ficado um pouco ruim, acabou acontecendo algumas coisas aí, mas é isso. Muito obrigado.